Sabe aquela ferramenta matemática que a gente usa quase todo dia sem nem perceber? Pois é, desde dividir a conta no restaurante até ajustar uma receita, ela tá lá. É a famosa regra de 3 simples, e dominar essa ferramenta pode simplificar e muito as decisões do dia a dia. Vamos entender direitinho como ela funciona? Para começar, vamos pensar num exemplo bem prático. Imagina só, uma gráfica com uma entrega super urgente. A intuição já grita que com menos máquinas vai levar mais tempo, certo? Mas quanto tempo a mais exatamente? É nesse exatamente que a intuição pode falhar, e um erro de cálculo pode custar bem caro. Pois é, confiar só no achismo em situações como essa é um risco. Pode levar a orçamentos furados, prazos perdidos e, claro, uma baita dor de cabeça. O que a gente precisa mesmo é de um método, um sistema confiável que nos tire da confusão e nos leve para a clareza. E essa ferramenta é a regra de 3. O nome parece simples, né? Mas o conceito por trás é super poderoso. A gente usa 3 informações que já tem para descobrir uma quarta, aquela pecinha que faltava no quebra-cabeça. É a pura lógica da proporção em ação. Ok? Para usar a regra de 3, primeiro a gente precisa entender o que é uma grandeza. É bem simples, na verdade. Grandeza é basicamente qualquer coisa que a gente consiga medir. O número de impressoras é uma grandeza. O tempo em horas é outra grandeza. Fácil assim. O segundo conceito-chave é a proporcionalidade. O que é isso? Bom, é como a gente entende a conversa entre duas grandezas. Quando uma delas muda, o que acontece com a outra? E existem basicamente 2 formas principais dessa conversa acontecer. E essa diferença aqui é crucial, viu? Na proporção direta, as grandezas andam na mesma direção. Quanto mais carne no carrinho, maior o preço a pagar. Faz sentido. Já na inversa, elas vão em direções opostas. Quanto maior a velocidade do carro, menor o tempo de viagem. Entender qual das duas é o caso do seu problema é a chave para não errar o cálculo. Beleza, a teoria está entendida, mas e na prática? Como isso funciona de verdade? A boa notícia é que existe um manual de instruções, um protocolo de 3 passos que não tem erro. Vamos ver esse processo passo a passo. Olha só, são só 3 etapas. A primeira é a organização pura, montar uma tabelinha simples. A segunda é a mais importante de todas, é a análise. É a hora de parar e pensar. Essa relação é direta ou inversa? E a terceira é a execução, o cálculo em si, que vai mudar completamente dependendo do que foi decidido no passo 2. Teoria é ótimo, mas vamos combinar que nada supera ver a coisa funcionando na prática. Então vamos aplicar esse protocolo em 2 cenários diferentes para ver como ele se sai. Primeiro caso, o plantio. Se 3 pessoas plantam 5 metros quadrados, 7 pessoas vão plantar quanto? A gente joga os números na tabela. Bom, o número de pessoas aumentou, né? A lógica diz que a área plantada também vai aumentar. Então as 2 setas apontam para a mesma direção, para cima. Esse é o ponto. A nossa análise mostra que as 2 grandezas sobem juntas. Mais gente trabalhando, mais trabalho feito. Portanto, a relação aqui é diretamente proporcional. E isso define exatamente como a gente vai calcular. Multiplicando em cruz como manda a regrinha para proporções diretas, a gente chega no resultado. 7 pessoas conseguiriam plantar aproximadamente 11,66 metros quadrados. Faz todo sentido, não faz? Agora vamos voltar para o nosso problema inicial, o das impressoras. Montamos a tabela de novo. O número de impressoras diminuiu, de 15 para 10. A seta aponta para baixo. Mas e o tempo? Ué, com menos máquinas o trabalho vai demorar mais, então a seta do tempo aponta para cima. Setas em direções opostas. E aqui está a ilustração perfeita de uma relação inversa. Uma grandeza diminui, enquanto a outra aumenta. Elas são inversamente proporcionais. E é aqui que mora a pegadinha. Se a gente multiplicasse em cruz por puro hábito, o resultado sairia completamente errado. Por ser uma relação inversa, a gente multiplica em linha reta. O cálculo mostra que as 10 impressoras levariam 27 horas para terminar o trabalho. São quase 10 horas a mais. Isso só mostra o poder de uma análise bem feita. Para dominar essa ferramenta de vez, é muito importante conhecer as armadilhas mais comuns. Vamos ver umas dicas rápidas para evitar esses erros e usar a regra de 3 com total confiança. Para não cair em cilada, tem 3 mandamentos. Primeiro, a análise da proporção vem sempre antes de qualquer cálculo. Esse é o erro número 1. Segundo, leia o problema com muita atenção. A pergunta quer saber o tempo total ou o tempo a mais. Isso muda tudo. E terceiro, cuidado com as unidades. Não dá para misturar minutos com horas ou gramas com quilos, sem antes converter. É receita para dar errado.
E pronto, a regra de 3 deixa de ser um bicho de 7 cabeças e vira uma ferramenta prática para o nosso arsenal. Da próxima vez que um problema de proporção aparecer, seja na cozinha, nas finanças ou no trabalho, a estrutura para encontrar a solução já está clara. A questão que fica agora é: qual problema do cotidiano pode ser o primeiro a ser resolvido com essa lógica?